O importante é você investir naquilo que gera resultado. Isso é fundamental. Não há necessidade de você ter tudo. O importante é você ter os melhores. O senhor acha que com essa vinda dos bancos digitais, muitas pessoas falam que os bancões morreram, né? Bradesco e tal. O que você pensa sobre? Eu acho que eles estão adormecidos, porque os bancos digitais eles vão ter uma ascensão forte, mas o problema do banco é que o brasileiro não tem grana. Essa que é a verdade. O banco precisa ter o quê? O banco precisa ter o cidadão que deposita o dinheiro lá. Então os bancos digitais eles estão oferecendo tantos benefícios, né? Que o cara não precisa ter dinheiro. Então eles estão crescendo à luz do quê? À luz de novas parcerias, mas de parcerias de pessoas que não têm recursos, né? Essa questão de diversificação, o que o senhor acha saudável ter na carteira? Por exemplo, eu acho que 15 ações, ou enfim, ou depende muito se a pessoa estuda as ações, veja bem, as empresas no caso. Em 1971, quando eu resolvi criar uma carteira de renda mensal, eu pensei da seguinte forma: se eu quero ter uma carteira de renda mensal, eu tenho que ter uma remuneração mensal. Se porventura eu comprar ações de uma empresa que paga dividendo uma vez por ano, eu tenho que ter ações de 12 empresas que pagam uma vez por ano, porque são 12 salários, né? Até tem um 13º, então 13. Se eu comprar ações de empresas que pagam um dividendo semestral, eu tenho que ter a metade. E esse o princípio é esse. Então, essa foi a diretriz básica que nos levou a ter uma quantidade reduzida de ações. Porque não há necessidade de você ter tudo. O importante é você ter os melhores. Aqueles que têm o compromisso com o acionista de remunerá-lo. Porque, na realidade, nenhum empresário pensa em remunerar bem o acionista. Todo empresário, ele pensa em se remunerar bem. E você acaba junto no mesmo barco, sendo bem remunerado também. O que o senhor acha da IRB e vale a pena investir? Vale a pena para o iniciante investir? Eu aprecio bastante empresas que desenvolvem atividades que você paga sem consumir. Por exemplo, energia elétrica, você paga todo mês. Mas aí você fica 60 dias fora e não consome. Você chegou, a conta está lá. Então, você está pagando sem consumir. Seguro é a mesma coisa. Seguro, você faz um seguro e reza para que não haja um sinistro. Então, você está pagando por uma coisa que você não deseja que aconteça. Então, esse é o seguro e o resseguro. Eu tenho isso como um elemento. Ocorre que a IRB, ela foi alvo de uma administração desastrosa, fraudulenta. Então, eu costumo dizer o seguinte: quem são os dois principais acionistas da IRB? O Banco Bradesco e o Banco Itaú. Quem colocou esses maus administradores, o Banco Bradesco e o Banco Itaú? Esses maus administradores, eles desenvolveram atividades que geraram lucros inexistentes. Quem se beneficiou desses lucros inexistentes? O Banco Itaú e o Banco Bradesco. Quem recebeu dividendos indevidos? O Banco Itaú e o Banco Bradesco. Então eles é que têm que salvar a empresa. Por quê? Porque a empresa foi alvo dessa administração desastrosa e ao longo do tempo alguém foi e fez uma auditoria, descobriu um monte de coisa errada, republicou e refez todos os balanços e a partir daquela providência de refazer os balanços, chegou numa conclusão que a empresa tinha um problema que era um problema de sinistros. Então, nós, quando adquirimos as ações da IRB, a gente adquiriu o quê? Um contexto chamado seguro, porque o seguro talvez seja uma das atividades mais bem quistas no mundo inteiro, né? O Warren Buffett, por exemplo, ele é fanático por empresas de seguro. Por quê? Exatamente por causa desse detalhe, que é um bem que você paga sem consumir. E a gente foi comprando na esperança e na expectativa que toda essa adversidade que ocorreu no balanço da IRB pudesse ser traduzida em novos fatores. E ela tem sido traduzida em novos fatores. Só que a IRB tinha mais de 220 milhões de ações alugadas. Então, o preço dela é um preço irreal. Se o cidadão que tem esses 200 e poucos milhões de ações alugadas tiver que devolver, vai a 20 pau o papel, vai a 10 reais. Então, o preço ele é irreal por causa de um mecanismo irreal também. O iniciante fala assim: eu vou começar a investir. O senhor acha que a IRB vale a pena? Vale, claro. A IRB devagarinho, né? É atividade. Então, ela poderá valer a pena muito antes do que você possa imaginar. Se alguém chegar e falar, não pode mais alugar papel, ela sobe que nem o rojão. E ela já começou a dar resultado positivo. Ela dava resultado negativo, agora
já... Começando a melhorar. Então começou a melhorar. Só que, lamentavelmente, todos os analistas que fizeram análise sobre a IRB, eles o fizeram considerando o curto prazo. E, na realidade, ela tinha que ser alvo de uma análise de mais longo prazo, entendeu? Então, o curto prazo realmente foi revelando situações, assim, pouco desejáveis, mas com perspectivas boas. E agora, nós estamos nesse impasse, né? Segundo o que a gente teve a oportunidade de auferir, a IRB foi colocada nos trilhos e está no caminho certo. Porém, ela está a 10 por hora. Ela precisa de máquina, precisa de lenha. Então, provavelmente, ela vai precisar de uma injeção de capital um pouco mais acelerada para poder, então, desenvolver. Entendeu? Então, não é um caso perdido. Pelo contrário, né? Quais são outros setores, né, fora o varejo eletrônico, digamos assim, que o senhor considera os piores setores para se investir na Bolsa? Tem um setor que tem um ditado que de tudo que sobe cai, né? O setor de aviação, por exemplo. Não digo que todo vai cair, mas o setor de aviação, ele sempre foi muito afetado pela ingerência do governo. Lá que o preço da passagem é o preço do combustível, um monte de coisas, né? A última carga negativa que a gente observou sobre as ações do setor de aviação foi a pandemia, não é isso? Que eliminou a possibilidade de muita gente fazer viagens, etc. Então, é um setor que eu não aprecio muito. Eu não aprecio muito, não aprecio nada. Por exemplo, construção. Também eu não aplico em construção. Varejo também eu não aplico. Turismo também eu não aplico. A gente só procura desenvolver aplicações onde você vê o cifrão saindo. O cifrão indo embora não é muito desejado. Então, você tem que enxergar o cifrão. Você tem que ver o resultado, a perspectiva de resultado, né? Então, esses, assim, por exemplo, empresas ou atividade que necessita de aglomerações, entendeu? Shoppings. Os shoppings também a gente não investe porque também é um negócio que não dá resultado, né? E é isso aí. Então, o importante é você investir naquilo que gera resultado. Isso é fundamental. E imóveis, Márcio, o senhor investe em imóveis físicos como forma de investimento? Não, como oportunidade sim, mas como investimento não. Você comprou um imóvel para comprar? Agora, por vias indiretas, eu também tenho imóveis, né? Você nem faz ideia quantos. Por exemplo, você sabia que a Klabin tem inúmeras fazendas e uma delas tem 62 quilômetros de comprimento por 57 de largura? Não sabia. Então, é imóvel. Via ações você tem imóveis, né? Então, só que é um imóvel que se presta para quê? Se presta para servir, para fazer um florestamento e um reflorestamento, que ele é o quê? Ele tem uma rotatividade extraordinária. Então, indiretamente, eu invisto em algum imóvel, mas não diretamente. Agora, imóvel, ele é bom dentro da questão oportunidade. Como investimento para gerar renda, não é um bom negócio. Oportunidade, então você diz assim, comprar ele abaixo do preço, e vender. Uma boa oportunidade e colocar ele à venda e ganhar vender. Com essa operação, Isso, né? sim. Agora, falando de erros, todo investidor já cometeu algum erro que fala, essa ação eu errei ou esse erro não deveria ter cometido. Tem algum erro que você cometeu? Não é questão de ter cometido ou não. Eu cometi erros que qualquer um cometeria. Por exemplo, eu tive ações de uma empresa chamada Banco Nacional. Quem fazia propaganda do Banco Nacional, sabe quem era? Ayrton Senna. O Ayrton Senna, exatamente. A gente foi ludibriado. Não é que você errou, você foi conduzido ao erro, é diferente. Eu, por exemplo, tinha ações de um banco chamado Banco Econômico, que agora está ressurgindo. Eu tenho uma quantidade muito grande, né? Então, isso aí por questões políticas. Esse banco foi fechado pelo Banco Central. Questões políticas, por questões de Bahia versus o resto do país, né? O Ângelo Calmon de Sá, que era o presidente do banco, etc., era um dos grandes acionistas da Copene. Então, a Copene foi vendida e quem ia comprar era o Ultra e quem ia financiar era o BNDES e, no fim, os baianos quiseram que ficasse com eles, então criaram a Braskem. É uma historiazinha interessante de saber, mas ele quebrou por causa disso. Só que ele quebrou como tendo um dos maiores patrimônios do país. E agora está ressurgindo. O BTG comprou o Banco Econômico. Outro papel também que eu perdi, também foi porque o Banco Central acabou com o banco. Era um banco pequeno, mas tudo isso era comprado via, recebe o dividendo, compra mais desse, compra daquele, entendeu? Então, não houve uma mutilação patrimonial. Houve uma perda, tudo bem. Eu tinha ações de um banco que era pequenininho, chamava-se, o apelido dele era Banco da Bandeira.
porque ele chamava Banco do Progresso. E na bandeira está escrito Ordem e Progresso. E ele quebrou. Era um banco pequeno. Como eu tenho ainda ações de um banco pequeno, que chama Banco Mercantil do Brasil, que nunca quebrou. E eu espero que também não quebre. Mas se eu perder, isso não afeta o patrimônio, entende? É coisa insignificante. Como foram insignificantes as demais perdas. E o maior acerto, Barsi, que você teve? Assim, um case que você acertou... Eu não tive um maior, eu tive muitos acertos. Pode citar uns 3, assim? Todos eles foram acertos, né? Com maior nível, com maior intensidade, com menor intensidade. Por exemplo, a Klabin foi um ótimo papel que eu tive a oportunidade de colocar na minha carteira. A Suzano também foi um bom papel, que eu comprei baratinho, 70, 80 centavos. O Banco Santander. E é isso aí. Então, a gente teve muitos acertos. Acertos bons, acertos menores, maiores, mas sempre bons acertos. Quais são as suas 5 maiores posições hoje na sua carteira? É a Klabin, a Unipar, a Taesa, a TRPL, CEMIG. Essa é uma configuração assim mais ou menos equânime, né? Um negócio que vai... Todas elas me dão um dividendo. Parce, você pode citar algumas empresas que você considera que estão baratas e pagando bons dividendos neste momento atual? A Vibra paga um bom dividendo, a TRPL paga um bom dividendo, a Taesa paga um bom dividendo, a própria CEMIG também paga um bom dividendo, se você for olhar o custo-benefício, né? A Klabin também, a R$4, paga um bom dividendo. Essas empresas, se você comprar, você nunca